A graça e a paz, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que estejam, né? Aqui, graças a Deus, está tudo bem, debaixo da graça de Deus, nós vamos levando, né? Vamos puxando a carruagem. Irmãos, eu quero trazer aqui hoje uma palavra, que é uma pergunta que nos fizeram aqui, né? Para onde vai a nossa alma depois que morremos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo essas perguntas, sabia? É bom porque aí nós vamos estudar e acabamos aprendendo junto. Eu aprendo com você, você aprende comigo e assim nós vamos estudando junto, né? É bom estudar a palavra de Deus, pois ela traz vida às nossas almas, ao nosso coração. Isso é muito importante, né? Para onde vão as almas das pessoas depois que elas morrem? Boa pergunta, amei, gostei dessa pergunta, ótimo, show de bola. Irmãos, aí continua, elas vão para o céu, para o inferno, ou permanecem em algum lugar intermediário dormindo? Bom, irmãos, as almas dos falecidos, isso aqui é muito importante, porque se tratando amanhã, né, dia de finados, muitas pessoas vão lá no cemitério, acender velas, tudo mais e tal, e chorarem os seus mortos. Então, amados, as almas dos falecidos conseguem se comunicar, essa é a continuação da pergunta, conseguem se comunicar com os vivos e interagir com o nosso mundo? Amigos e amigas que fazem essas perguntas, amados, todas as almas são propriedades exclusivas de Deus, ok? Ele as criou e elas são dele. Assim a Bíblia diz que quando uma pessoa morre, seu espírito volta a Deus. Se você der uma olhadinha lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, vai dizer: e o pó volta ao pó, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Ok. Eclesiastes 12, versículo 7. A morte também sela o destino da pessoa. Todos morrem, ou salvos ou condenados, ninguém morre com seu destino final indefinido, não. Assim a morte é abatida no final, né? É abatida, então, final, a morte ela é batida, a morte é a batida final do martelo na vida de todos nós, ok? Então a morte é a batida final do martelo, é a sentença. Se você for lá em Hebreus capítulo 9, né? Capítulo 9, versículo 27, vai assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, 27. Então, morremos uma só vez e depois disso vem sobre nós o juízo de Deus, né? Já é uma espécie, então o juízo já é uma espécie de julgamento que separa os salvos e condenados após a sua morte. Esse juízo de Deus, amados, separa os salvos para os céus e os condenados para o inferno. E vale lembrar aqui que esse inferno aqui, que está falando aqui, é justamente o lago de fogo, onde o bicho não morre, onde queima lá com enxofre e tudo mais, porque inferno, se você for ver, todos os corpos, né, toda a matéria vai para o inferno, que é um lugar inferior. Inferno é a sepultura, mas aqui esse inferno que está falando aqui, ele quer trazer aqui, traduzindo aqui, é o lago de fogo mesmo, lá onde está o diabo, os anjos, os anjos caídos, onde vão todos para lá. Então, todos em seus respectivos lugares aguardam a volta de Jesus Cristo e o dia do juízo final. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que o juízo final, amados, é um juízo público que ocorrerá onde todos comparecerão perante Deus. Evidentemente, os salvos nesse juízo final serão declarados justificados por causa da salvação dada por Cristo. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 34, vai nos dizer: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25 e 34. Então a Bíblia não nos autoriza a pensar que o Espírito fica dormindo, aguardando a segunda volta de Jesus Cristo, ou em um lugar intermediário. Ok? Então, o nosso espírito ele fica consciente após a morte e aguarda o cumprimento de toda a palavra de Deus na volta de Jesus Cristo. Os condenados aguardam no inferno, no lugar inferior, e os salvos nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, alguns textos nos indicam essa realidade. Um deles é o que mostra
o ladrão que se arrependeu ao lado de Jesus na cruz, aquele que estava na direita, né? Lá em Lucas 23 e 43 vai dizer assim: Jesus lhes respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ok. Observe que Jesus lhe promete que após morrer já se apossaria do paraíso sem lugares intermediários. Então, louvado seja o nome do Senhor, aqui não fica em lugar intermediário. Outro texto que apoia essa realidade, queridos, é a parábola de Jesus a respeito do rico Lázaro e do mendigo Lázaro. O rico, ele morre e vai para o inferno, né, para o lugar inferior. O mendigo de nome Lázaro também morre, mas vai para o céu. Então aqui o rico estava justamente no lago de fogo, estava é uma visão aqui, né, uma parábola, ou seja, no nome de Jesus, mas ele já estava no inferno, estava se queimando lá. A palavra diz lá em Lucas 16, 22 e 23, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos, veja só, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, Lucas 16, 22 e 23 vai afirmar isto, que não está no lugar intermediário, mas já estava no seio de Abraão. Nenhum deles se encontra dormindo, todos estão acordados e conscientes. Então, Jesus não usaria em verdade como pano de fundo de uma parábola, né? Assim, essa parábola aponta, sim, para o destino final de cada um de nós após a nossa morte, conscientes e já no lugar determinado por Deus. Observe ainda que Apocalipse ele fala de santos, ou seja, servos de Deus que já estavam no céu e todos ali acordados, conscientes e louvando a Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10, vai nos dizer: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Com relação à comunicação de vivos com espíritos, amados, de pessoas falecidas, não há essa possibilidade. A Bíblia não diz nada que apoie essa ideia, pelo contrário, é totalmente contrária a essa prática, né? Se você for ver lá em Isaías 8, versículo 19, quando vos disserem, consultai os necromantes, pessoas que consultam os mortos, né? E os adivinhos que chireiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, qualquer tipo de comunicação com pessoas falecidas, na verdade, é uma comunicação com demônios. Ouça isso no nome de Jesus. Demônios enganadores, pois as pessoas falecidas, como demonstrado acima, estão já em seus lugares determinados por Deus, aguardando o grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo e o cumprimento de toda a palavra determinada por Deus. Então não tem essa de que os mortos se comunicam com os vivos, nem os vivos se comunicam com os mortos, não. Isso aí se já aconteceu como aconteceu com Saul lá, né, que foi consultar uma feiticeira. Isso aí ele estava simplesmente se comunicando com demônios, ouça isso no nome de Jesus. E o demônio, por saber muitas coisas acerca da vida das pessoas, ele acaba falando algumas coisas que você acha que é verdade, mas não é, porque ele conheceu sua trajetória, sua vida, seu dia a dia, então ele começa a revelar-se como se fosse o ser humano realmente se comunicando com você. Então muito cuidado com isso, não existe isso de quem já morreu voltar para cá. A própria palavra, né, Lázaro, fala que não tem esta de os mortos voltarem, né, como o rico queria que Lázaro voltasse na terra para comunicar com seus 5 irmãos, e Jesus falou que não tinha essa possibilidade, não haveria essa possibilidade dele voltar para falar do amor de Deus para seus irmãos. Então, fica aí essas palavras, amados, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. E agora você sabe para onde já vai a alma dos que morrem, os que morrem com Cristo e os que morrem sem Cristo. Eles não ficam em lugar intermediário, não, mas estão já no paraíso, estão já com Deus. Aí você pode dizer assim: mas aquelas almas que estavam
lá que a Bíblia fala em Apocalipse, que fala que estão debaixo do altar de Deus, mas já está lá no altar, debaixo do altar, então não está em lugar intermediário não, eles estão lá, estão conscientes, estão pedindo, né, que se vingue as almas daqueles que morreram, então eles estão conscientes, ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, amados, um forte abraço a todos vocês que ficaram aqui ouvindo e escutando nesse canal, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Continue aí com suas perguntas e nós estaremos aqui respondendo para esclarecer dúvidas. Louvado seja o nome do Senhor a todas as pessoas que estiverem com suas dúvidas. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço e a todos. Se inscreva no canal, deixe aí o seu like, compartilhe nossos vídeos com seus parentes, amigos e vizinhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.